Da reunião. E joia. Feito. Perfeito. Bom, pessoal, então, antes de a gente começar um feliz ano novo, né? Já estamos em fevereiro, não sei vocês, mas para mim esse ano já está bem acelerado. E pensando, né, em todas as mudanças que a gente consegue observar no mundo, eu acho que o que aconteceu na Califórnia, o que tem acontecido em outros países, no próprio Brasil, né, as mudanças climáticas e tudo mais, acho que é um momento bem oportuno de nós falarmos um pouquinho sobre profecias. Uma vez que tem muita especulação referente a isso, há muitas superstições até com relação a isso. Então, é um exercício que nós estamos fazendo hoje, como a Karine falou, de estudarmos um pouco mais sobre isso e ver se esse é um assunto que nos interessa de poder explorar mais, e aí a gente pode continuar. Mas de maneira especial, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre profecias e em um livro específico que é um livro que Jesus recomendou a leitura, né? Entre tantos textos que Jesus citou, do livro de Daniel, ele fez uma recomendação direta ali. Eu não sei se vocês estão tendo acesso aí, se apareceu a imagem para vocês. Essa, na verdade, eu começo com uma indicação. Esse é um livro, é uma divulgação de um livro também chamado O Mistério da Profecia. É um livro do pastor Mark Finley. Foi traduzido, né, para o português. Eu recomendo a leitura também. Tem a ver muito com os nossos dias. É um livro atual que traz um pouco dessa ideia de como as profecias bíblicas encontram nos dias de hoje a sua realização, né? Como que elas acabam acontecendo de fato. Eu recomendo a leitura e é um tema bem interessante, né? O mistério da profecia, né? As pessoas, elas têm muito isso, né? Quando falam sobre a Bíblia, né? E parece que, nossa, eu descobri um mistério, eu sei o mistério, eu tenho a revelação. São palavras que são utilizadas, né? Geralmente quando se fala sobre profecia. E antes de nós entrarmos diretamente em Daniel 12, eu quero ler uns textos com vocês, para a gente ir aquecendo. Se a sua Bíblia tiver aí, eu coloquei eles aqui na tela para a gente acompanhar. O primeiro está em Amós, capítulo 3. Eu vou abrir aqui e vou ler com vocês. Para nós, primeiro, falarmos um pouquinho sobre essa ideia do profeta, como que Deus utiliza a profecia em benefício do seu povo e como nós podemos hoje estudar as profecias e utilizá-las também para o nosso crescimento espiritual. Então, são alguns textos que nós vamos fazer uma breve comparação. Amós 3:7. Se você tem aí a sua Bíblia ou no celular, você pode acompanhar. Na minha linguagem, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, a primeira coisa que fica claro aqui nesse texto é entender que tudo que acontecerá, ou seja, tudo que está por vir ou que está acontecendo, Deus revelou. Deus não nos deixa às cegas, Deus nos revela. E ele faz isso por meio dos profetas, né? Os escritores bíblicos, eles são chamados de profetas, não porque eles falam apenas do futuro, mas porque eles comunicam a mensagem de Deus. Por exemplo, Jesus disse que o maior homem, o maior profeta que viveu sobre a terra foi João Batista. E João Batista não tem nenhuma profecia para o futuro. Pelo contrário, ele anunciou que nós tínhamos que nos arrepender porque o reino de Deus estava próximo. Então, essa era a mensagem que João Batista pregava. A mensagem do profeta é fazer essa ligação entre Deus e o povo e levar a mensagem de Deus ao povo. Então, Deus, voltando ao texto, ele não nos deixa, ele não guarda segredos, né? Às vezes a gente olha muito para um tipo de teologia de um Deus que tem mistérios e você fica ali tentando desvendar. Não, a Bíblia diz que Deus revela os segredos e o faz por meio dos profetas. E aí, falando sobre isso, o livro de Atos, capítulo 3,
E Atos capítulo 3 vai falar um pouquinho sobre o que de fato os profetas falaram no passado e sobre o que eles falam ainda hoje. Vamos olhar aqui Atos 3:18. Lá no discurso de Pedro, Pedro diz o seguinte, no verso 18: Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. É interessante essa fala de Pedro, né? Porque Pedro deixa claro que todos os profetas, ou seja, o passado, o Antigo Testamento, de maneira especial, né? Os mistérios, muitas vezes, Amós é um livro do Antigo Testamento. Eles anunciavam Cristo. E Cristo aqui, de maneira específica, a sua morte, né? Então, e o próprio Cristo, lá no livro de João também, no livro de Lucas, no finalzinho ali, quando ele tem um encontro com os discípulos no caminho de Emaús, ele vai dizer que a Bíblia, os profetas, falavam sobre ele. Então, o que nós vamos encontrar nas profecias da Bíblia são relatos sobre Jesus. Se você vai no livro de Apocalipse, que é um livro que fala sobre, como muitas pessoas falam, né, sobre mistérios, sobre coisas que estão para o futuro. Mas se você vai em Apocalipse 1, ali diz que o livro está falando sobre Jesus. É uma revelação de Jesus Cristo. Então, o que nós vamos encontrar em Daniel são mensagens sobre Jesus. E se tivermos a oportunidade de estudar, por exemplo, Daniel 9, nós vamos encontrar ali uma profecia sobre a morte de Jesus. Então, o próprio livro de Daniel, ele vai trazer em suas profecias coisas, relatos sobre Cristo. Cristo, como diz a Bíblia, ele é o Alfa e o Ômega. Os profetas falaram sobre ele, então nós vamos encontrar ele na profecia. Então, tendo em mente isso, que a profecia fala sobre Jesus, então nós vamos encontrar isso falando sobre Jesus hoje. E por último, não menos importante, esse verso introdutório, que é o de Provérbios 29:18. Então você já vai anotando aí as suas perguntas, que para a gente depois discutir elas também. Provérbios 29:18. E aqui é uma coisa bem interessante, né? Uma promessa, de certo modo, uma recomendação de Salomão que diz assim: Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, olha só, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, a profecia, ela serve, né, para nos dar um norte, para não nos deixar ser tomado por qualquer vento de doutrina. O próprio Jesus falou que iriam surgir falsos profetas. Então é importante nós entendermos as profecias para nós não nos corrompermos, ou seja, para nós não sermos levados por caminhos que estão longe da palavra de Deus. Então, nesses três versos, a gente entende que Deus não guarda segredo, Deus revela os segredos por meio dos profetas. Deus, de sua maneira, lemos no segundo verso, vai anunciar através dos profetas sobre Cristo, ou seja, de maneira especial, ele quer falar sobre Jesus nas profecias. E por último, a profecia nos ajuda a estarmos alinhados, né? Seguirmos o caminho correto, o caminho da luz e não nos corrompermos. Partindo disso, é que nós entramos então em Daniel. A Karine falou um pouquinho sobre Daniel. Daniel, ele era, vamos colocar assim, era um nobre ali de Israel. Ele foi escolhido entre os jovens de Israel para estar junto com algumas outras pessoas aprendendo na Universidade da Babilônia. Então ele foi forçado a estar ali na Universidade da Babilônia, a aprender. Eram jovens inteligentes, estudiosos, e nós vamos falar um pouquinho sobre ele. O livro de Daniel é o foco do nosso estudo hoje e nós vamos para esse livro. É o último livro ali dos maiores livros dos profetas, né? Você tem ali o livro de Ezequiel, em seguida o livro de Daniel. Daniel, ele começa com um relato de destruição
É interessante esse paradoxo aqui, porque como é que Deus, o Deus grande, o Deus poderoso, perde? E é interessante isso porque ao longo do livro de Reis, do livro de Crônicas, nós entendemos quão corrupto o povo se tornou, abriu mão dos profetas e tudo mais. E aí nós vamos encontrar esse início, né? A destruição de Jerusalém e Daniel sendo levado em cativeiro para a Babilônia. Isso, né? Isso aconteceu ali, esse livro, o início da escrita desse livro, com as datas aqui que são colocadas por volta ali do ano 600 antes de Cristo, ali um pouquinho antes, 605, Nabucodonosor, ele como o sucessor ao trono, ele ainda não era de fato o imperador ali da Babilônia, ele assume ali uma campanha militar contra Israel, vence Israel, acontecem ali praticamente quase 3 guerras contra Israel, e geralmente, né, o que se crê é que talvez Daniel foi levado em cativeiro na primeira delas, e aí teve as outras que culminou com a destruição. É nesse período da história que a Arca da Aliança se perde. Muitos chegam a dizer que provavelmente Jeremias, que foi um dos sobreviventes disso, escondeu a Arca da Aliança. Então, é esse momento da história que a Arca da Aliança ela se perde, né? O que aconteceu com ela? Aí, de fato, é um segredo que ainda não foi, nós não temos a revelação para isso ainda. Então, nós temos aqui o povo sendo levado em cativeiro, e ali nesse cativeiro, não é uma. Você ter um relato de cativeiro não é uma coisa boa, não é uma coisa bonita. Nós temos pouco desse relato desse cativeiro, mas alguns historiadores dizem que, por exemplo, Daniel, como teve que trabalhar na corte do rei, e de acordo com a Bíblia, lá em Daniel 1:11, quem supervisionava ele era o chefe dos eunucos, então provavelmente Daniel também era um eunuco. E aí, com certeza, devia ter uma castração ali, mecânica. Enfim, é um cativeiro, né? Não é umas férias que ele foi tirar na Babilônia. Ele era um escravo ali. E é tanto que quando nós temos Daniel capítulo 2 e nós encontramos o sonho de Nabucodonosor, e a gente já vai ler esse verso aí, e aí nós encontramos aqui agora Daniel sofrendo também por isso, né? Sendo agora sentenciado à morte por não revelar o sonho de Nabucodonosor. Vamos ao texto, Daniel 2, o verso 1 e 2 diz aqui de maneira clara que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para declararem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. É interessante a gente pegar aqui uns detalhes, né? O rei teve um sonho, pode-se dizer que talvez um pesadelo, e aqui no capítulo 2, verso 2, diz que quais foram os sonhos. Então, muito provavelmente, não sei se você já teve um sonho assim, você sonhou com algo, você acorda e você ainda lembra um pouco daquilo, né? Um pesadelo, aí você volta a dormir e acaba esquecendo. Dá a entender que o rei teve isso mais de uma vez, não necessariamente apenas numa noite, como se ele tivesse tendo aquele sonho várias vezes. E mesmo assim ele acordava e estava tão perturbado que ele não conseguia lembrar do sonho. Melhor dizendo, né? Dos sonhos. Foram revelados sonhos para ele. E ele chama ali a elite. E essa elite é composta por esse grupo de pessoas. Aí aqui eu vou descrever eles, né, o papel deles. Por exemplo, os magos, que é colocado aqui, né, os magos e os feiticeiros. O papel histórico deles na Babilônia era proteger o povo dos demônios. Tem aqui também os encantadores. Eram treinados para manter os deuses satisfeitos. Lá, Daniel 2:27 também inclui esse outro grupo, os astrólogos. Interpretavam os presságios astronômicos e previam o futuro. E por último, a Bíblia fala aqui dos caldeus, que eram os chefes desses grupos. Então, essa era toda a equipe que estava ali com o rei. Era óbvio, né, que
que naquela época os reis, eles quando iam às batalhas, eles buscavam presságios, eles queriam alinhar suas ideias com os astros, eles treinavam pessoas para poder se relacionar com o divino e o divino dizer para ele o resultado das coisas, ou seja, era o sonho do rei, era interesse do rei saber também qual batalha eu vou fazer, quem eu vou enfrentar, se eu vou por esse caminho ou se eu vou pelo outro. Então o rei ele está perturbado ali por causa desses sonhos, porque ele tem o interesse de conhecer o futuro. E quem não teria, né? O interesse de saber os próximos capítulos, ou quem sabe o número da Mega Sena. Então o rei ele tem esse interesse de conhecer o futuro, ele está ali preocupado com isso, com o seu reino. E ali eles tinham tudo isso, né? Toda uma equipe que ajudava eles com isso. O Brasil, e assim como outros países, você também tem equipes, né, que ajudam com isso. Você tem equipes de economista, você tem equipes ali das pessoas que trabalham com questões políticas, de relações internacionais, todas que conseguem prever cenários para o Brasil. Nós fazemos isso, cenários de previsão com chuva também, né? A gente consegue prever ali se vai ser mais quente o ano, se vai chover mais. Nós temos dados para fornecer isso. E esse grupo falou assim: Hey, tá bom, a gente está aqui para te ajudar, mas qual é o sonho? E aí eles não sabiam dizer. O rei não sabia. Ele falou assim: Não, eu não sei o sonho. Vocês têm que me dizer qual é o sonho. Eu não quero que vocês apenas me digam a interpretação. Eu não sei o sonho. Eu sei que eu sonhei e eu quero que vocês me digam o sonho. E aí, se você tiver aí com a Bíblia, capítulo 2, olha o que que diz o verso 7. O verso 7 eles falam assim, ó rei, nos fala o sonho, né? Diga-nos, ó rei, o sonho, e nós te daremos a interpretação. E o rei, curioso, falou assim, ó, tô sabendo, né? O verso 8 percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, verso 9 se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, e seria de matar eles. Daniel não foi convidado nesse momento. Talvez ele ainda estivesse ali aprendendo, ou quem sabe estava ainda se qualificando para entrar nesse grupo. Não que Daniel fosse proteger o povo dos demônios ou treinar contra os deuses, não. Mas Daniel, desde o capítulo 1, demonstra uma atitude diferente. Demonstra que, de fato, ele segue ao Deus vivo, o Deus de Israel. E aí, nesse momento, ele não é convidado, só que o decreto é para todos e o decreto é de morte. Então, a primeira coisa que nós encontramos aqui é quando Daniel entra na história com um decreto de morte, batendo na porta dele: olha, você também faz parte desse grupo e o decreto de morte é para você. Isso você encontra a partir do verso 13, né? O verso 13 diz assim: saiu um decreto segundo o qual deviam ser mortos, né, todos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então, ou seja, eles acabaram entrando ali, né, no grupo dos sábios, né? E ia ser morto também. Ele pede um tempo e diz: Rei, eu vou orar e Deus vai me revelar. Existe um Deus que revela. E foi dado esse tempo de oportunidade para ele. Ele vai, ora com seus amigos, você pode ver isso no verso 17. E Deus revela para ele. E aí eu quero ler com você quando Deus revela numa visão disso para Daniel. Olha só o verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Ou seja, Deus é o Deus que revela os mistérios. E olha, leia comigo, né, o que ele vai dizendo aqui. Se você depois quiser ver, ele vai dizer: olha, bendito seja o Deus, porque ele é quem muda os tempos, ele remove reis, ele é o Deus que dá sabedoria, é o Deus que dá entendimento. Daniel agradece a Deus e vai apresentar do rei. E aí nós temos esse sonho. Eu vou colocar aqui para a gente verificar. E simples fato de nós apenas lermos o capítulo, nós não teremos tempo de ler o capítulo, mas você já consegue entender a construção desse sonho. O verso 28 e 29 de Daniel vai dizer isso, né? Que qual foi o sonho que ninguém conseguiu interpretar, ou até mesmo dizer ao rei.
Daniel revela isso ao rei porque Deus o apresenta, né? Olha o que diz o verso 29. Mas há um Deus no céu. Perdão, verso 28, né? Daniel 2:28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Para aí. Olha só. O que nós temos aqui não é apenas o desejo do rei de saber sobre o futuro, sobre o reino dele. O que vai acontecer com o meu reino, com a minha família, com o meu império? A Bíblia diz aqui que o que Deus revela para Daniel não é algo apenas daquele momento ou daquela época. O texto diz bem claro, o que há de ser nos últimos dias. Então, o que Deus está revelando para o rei é um retrato para aquela época, mas vai daquela época, 600 antes de Cristo, até os últimos dias. Então, tem a ver, isso passa também para nós, né? Estamos aqui, entendemos de acordo com a Bíblia que estamos num período de últimos dias, e como seria tudo isso? Pode voltar no verso 28, diz assim: O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Verso 29, né? Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Então estava ali Nabucodonosor preocupado, poxa, já conquistei, já derrotei os meus inimigos, e agora? O que vai ser do futuro? E aí Deus revela a Nabucodonosor. Nabucodonosor acaba esquecendo, mas Daniel vai ali para mostrar para ele o que ia acontecer no futuro. Então, o que nós temos aqui são profecias agora para o futuro, para os nossos dias. E ele tem um sonho. Eu vou resumir esse sonho para você. Você tem esse sonho a partir do verso 31, que ele estava ali no deitado e ele vê uma grande estátua. E essa grande estátua, muito grande, uma aparência, que a Bíblia diz, uma aparência terrível, mas a cabeça dessa estátua, como você pode ver na imagem, era uma cabeça de ouro. Essa estátua, então, tinha uma cabeça de ouro. Diz ali também no verso 32 que os braços e o ventre dela, que era de prata. Em seguida, perdão, né, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés, uma mistura, né? Ele chama aqui de uma mistura de barro e ferro. E também no sonho que o rei tem, então você tem essa, reforçar, né? Cabeça de ouro, braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e os pés uma mistura de barro e ferro. O que acontece aqui é que o sonho não parou aí. O sonho também tem uma continuação. O rei no sonho viu que no momento uma pedra ela foi cortada sem auxílio de mãos humanas, e essa pedra que foi cortada de uma montanha, ela atingiu ali os pés da estátua. E essa pedra que atingiu os pés da estátua, esmiuçou, diz aqui a Bíblia, né, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Esmiuçou tudo. E diz ainda lá no verso 35 que essa pedra que feriu a estátua se tornou numa grande montanha que encheu toda a terra. Então, essas imagens que vocês estão vendo aí é a descrição dessa estátua, não é isso? Nós não temos ali de fato a aparência da estátua, mas nós temos a descrição dela, né? O ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro e ferro. Sem a gente entrar aqui no texto bíblico, a gente já consegue ter alguma noção aqui. Pensa comigo. Se Deus está mostrando as coisas que vão acontecer no futuro, nos últimos dias, uma coisa a gente tem que notar, porque o que vale mais, né? A prata ou o ouro? A bronze ou a prata? Então, a estátua, você tem uma desvalorização. Você consegue ver que ela vai perdendo valor. Ou seja, se isso está se estendendo para os últimos dias,
Então nós temos uma desvalorização. Você está apresentando aqui os metais e os metais perdendo valor. Você já parou para ver aquela frase que muitas pessoas falam assim: ah, antigamente tinha mais respeito, antigamente as pessoas eram mais educadas, era na época dos meus pais tinha reverência, as pessoas eram obedientes. Não, não parece que. Eu só estou só dando um exemplo, né? Não tô generalizando. E parece isso, né? A gente consegue olhar para gerações passadas e fazer esse recorte. Então, de certo modo, a estátua ela está falando sobre isso. Olha, haverá uma desvalorização. As coisas vão perder o valor, as coisas não vão melhorar. Você tem um decréscimo desse valor. Você não tem algo que vai do bom para o melhor. Você tem algo que está bom e vai piorando. E como é que a gente entende isso? E aí a gente vai para a revelação. Daniel, ele não apenas mostrou para o rei o sonho, ele também revelou o sonho. E aí a gente vai ler aqui essa revelação. O verso 36. O verso 36 diz o seguinte: olha só, Daniel revelando o sonho. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. 37. Tu, ó rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que domine sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Mas olha o que diz o verso 29. Porém, depois de ti, se levantará outro reino inferior ao teu. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o verso 40. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Vamos parar aqui. Aqui a gente já tem a chave de revelação. O que que é esse ouro, prata, bronze e ferro? A Bíblia diz aqui que são reinos. O reino da prata, o reino do ouro, o reino do bronze e o reino do ferro. E aí reinos ali de barro e ferro. Ou seja, Deus está dizendo assim, olha, eu vou mostrar para você, Nabucodonosor, os reinos que virão a partir de você. E Daniel deixa claro, rei Nabucodonosor, o seu reino, você é a cabeça de ouro. O seu reino é o reino de ouro. E cá entre nós, né? A Babilônia de fato foi um reino, e aqui a história fala sobre isso, a história comprova isso, esse período de ouro. Os jardins suspensos, né? Você tem ali uma das maravilhas do mundo antigo, né? Que era os jardins suspensos. Você tem também as próprias estruturas da construção da Babilônia. Os tijolos da Babilônia, eles tinham a assinatura do rei. Cada tijolo tinha como se fosse o símbolo real ali em cada tijolo. O portal de Estar, que é um portal muito conhecido, que vocês podem ver aqui de maneira representativa, Portal de Estar é uma das obras que marcaram gerações. Você também tem, além disso, os muros da Babilônia. A Babilônia era tão poderosa que nos muros dela podiam passar dois carros. Imagina aí, coloca um carro um do lado do outro. E no meio, entre esse muro, no meio desse muro, os historiadores comprovaram que havia uma parede de bronze. Então você tinha ali o muro, uma estrutura com pedras, no meio, entre esse muro, uma estrutura de bronze, e você tinha isso cercando toda a cidade. Além disso, no meio da cidade passava o rio Eufrates. Ou seja, naquela época, para as guerras, que era uma guerra de cerco, né, o exército vinha e cercava a cidade, Babilônia poderia sobreviver por mais de 20 anos em guerra. Ou seja, por isso, se um exército cercava ela, ela podia ficar tranquila ali. É tanto que a gente encontra esse relato lá em Daniel capítulo 5. Então, você tem a Babilônia de fato sendo ali o berço, né, como dizem os outros, o berço da civilização. Os próprios jardins suspensos, a gente hoje não tem um relato detalhado disso. Mas você tem aqui o local por onde a Babilônia dominou, né? Então você tem aqui a Mesopotâmia, e a Babilônia aqui foi descrita na profecia, nós estamos apenas lendo aqui, né? O próprio Daniel deixou claro, disse, olha, Babilônia é o reino de ouro.
Você, rei, é a cabeça de ouro. Mas, rei, depois de você vem algo que é inferior a você. Depois do teu reino vai vir um outro reino. Diz aqui a Bíblia, um reino de prata. Rei, se a valorização do metal é uma, agora ela vai desvalorizar. E aí nós encontramos aqui outro reino. O que nós estamos fazendo é uma análise histórica. E como adventista, nós fazemos essa interpretação histórica, porque a própria Bíblia nos conduz a isso. O próprio livro de Daniel falou: olha, olhe para a história. E na história nós encontramos ali a Babilônia. O Império Babilônico de fato existiu. E depois dele, também outro império existiu. E que império foi esse? Nós temos agora o império que destruiu ali a Babilônia, né? É a Medo-Pérsia. Os medos e os persas, eles também vieram ali da Arábia com grande força ali, dominaram muito, até a Índia também tem relatos ali desse império, um dos grandes impérios que dominou, e ele é apresentado ali pela figura do braço, né? Porque como assim? Parece muita coincidência, né? Mas não é. Deus, ele tem as sutilezas até mesmo nos detalhes que ele coloca. Porque você tem a Medopérsia. Os medos, eles não tinham tanta força, né? Eles tinham um acordo de sangue, né? Entre Ciro e Dario, eles tinham um acordo ali de família entre eles. Mas um lado era mais forte que o outro. A Pérsia era mais forte do que a Média. E aqui, essa imagem que você pode ver é a cidade que nós temos aqui da Babilônia, né? A capital da Babilônia. Quando a Medopérsia invadiu a cidade, ele não destruiu os muros, eram intransponíveis. Esses muros aqui não tinham condições. E os relatos históricos dizem que eles fizeram canais ao longo do rio, reduzindo assim o nível do rio, e conseguiram passar por debaixo dos muros do rio, né? Então, você encontra É interessante ver esse detalhe lá em Daniel 5, porque em uma noite a cidade foi subjugada. Em uma noite. Não foi preciso anos e anos de guerra, não. Em uma noite, a cidade da Babilônia foi subjugada. E aí você tem o exemplo do que nós encontramos na arqueologia, que é o cilindro de Ciro. Esse cilindro de Ciro, ele descreve a vitória de Ciro sobre a Babilônia. Então, essa aqui é uma representação de Ciro, e aqui nós temos esse relato, né, histórico, mas também nós encontramos em outros textos da Bíblia falando sobre Ciro, como se Deus usou Ciro para libertar o povo. Foi nesse momento da história, entre 539 a 331 a.C., que o povo de Israel teve a oportunidade de sair do cativeiro babilônico e voltar para reconstruir o templo. Foi nesse momento da história que nós encontramos Neemias, Esdras, nós encontramos os profetas Zacarias, nós encontramos o profeta Naum, é nesse período da história ali. Temos também o livro de Esté, que é um livro escrito dentro do Império Medo-Persa, né, por Esté, e o relato ali da vida de Esté trabalhando, né, sendo esposa ali do imperador Artaxerxes. Então nós temos esse relato histórico, a Bíblia fala sobre isso também. E aqui é o que aconteceu, né? Você tem desde a Índia ali, o Império Medo-Pérsia, um império poderoso também, tomou conta aqui onde nós temos a Babilônia, destruiu a Babilônia, destruiu também a Síria, Egito e a Lídia, né? Até perto ali onde futuramente foi chamado de Grécia. Então teve um grande poderio. Imagina o tamanho desse império. Mas, como diz a Bíblia, era um império inferior. A degradação, os valores foram se perdendo, os valores foram sendo destruídos. E a Bíblia diz que depois vem um terceiro reino, o reino de bronze. E de acordo com a história, quem traz então a derrota, né, quem consolida agora o império, começa aqui, ó, nesse cantinho, na Macedônia. Aqui na Macedônia nós temos ali Filipe, juntamente com no futuro ali o seu filho Alexandre, eles começam o que se tornaria o Império Grego Macedônico. E nós encontramos esse relato aqui, né? A Bíblia deixa claro o terceiro reino de bronze,
o que terá domínio sobre toda a terra. Então você pode ver que o mundo conhecido, né? A gente fala assim, ah, a Bíblia falou toda a terra, mas o mundo conhecido da época era esse. Aqui viviam pelo menos umas 70 milhões de pessoas, era o mundo da época, né? Você tem aqui o mundo onde as coisas aconteciam, você tem essa região aqui onde fica Israel, e você tem agora um império de bronze. E é interessante porque Daniel está falando ali em 600 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 200 anos depois que vem esse império, ele, né, no sonho do rei tem ali o bronze. E quando nós vamos para a história, nós encontramos os soldados gregos, né, os gregos macedônicos, e pasmem, né, as principais armaduras deles eram feitas de bronze, os capacetes, os escudos eram feitos de bronze, eles eram chamados dos soldados de bronze em virtude disso, né, os hipólitas era feito com isso. Esse foi o império que começou com um jovem, né, ele tinha aproximadamente 20 anos de idade quando saiu de casa, e em 13 anos ele conquistou o mundo, né, que foi Alexandre o Grande. Teve um fim trágico ali, é, esse fim acabou fazendo com que o reino fosse dissolvido entre os seus generais, e em um momento da história diz ali que viria um outro reino. O reino de bronze passa, mas vem um quarto reino, que é forte como ferro. E nesses reinos, fortes como ferro, né? Que reino que veio pós-Grécia, que teve esse poderio tão absurdo que foi de fato, reinou com mãos de ferro. E aqui nós temos então Roma. Roma, ele é considerado na história como reinando com mãos de ferro. Reinou aqui a partir de 168 a.C. até 476, né? Depois a gente fala um pouco sobre isso aqui. Mas Roma, você tem toda a história dos Césares, você tem todo o que aconteceu ali. A Bíblia diz que ele esmiuça, ele despedaça, né? Fala aqui que deixa tudo em pedaços. É um reino que não tem pena, não tem piedade. E só para você ter uma ideia, foi nesse reinado, nesse império, que Jesus foi morto. Jesus foi morto na cruz, um instrumento que os romanos adaptaram para si, um instrumento de tortura que foi colocado ali. E não apenas Jesus. Nós temos a história do Coliseu, né? Nós temos ali o relato de pessoas que foram entregues a leões, foram Nero, por exemplo, Nero tocou fogo em cristãos no pátio da sua casa, né? Mandou ali colocar cruz e queimou cristãos no pátio da sua casa. Pessoas eram. Isso é um relato da brutalidade, da maldade que acontecia ali no Império Romano, né? Principalmente nas épocas de perseguições. Roma fez isso com os cristãos e fez isso também com o que eram chamados dos povos bárbaros. Então você tem agora esse império aqui tomando conta, né? Você tem Roma começou aqui, né, e se expande para destruir tudo que foi ali o resquício da antiga Grécia e tudo mais. Roma adaptou muitas coisas, né? O pensamento que nós temos hoje é o pensamento grego-romano, né? É o pensamento que vem ali da filosofia, de entender. E você vê que muito passou para a gente hoje. Gente, eu digo os brasileiros, a cultura ocidental. Então, isso tudo, essa forma de pensar, é diferente da forma como os judeus pensavam. Muitas vezes nós fazemos uma leitura bíblica pensando dessa forma. Só que quando nós vamos de fato entender a ideia judaica, é diferente. Só para você ter uma ideia, uma questão de curiosidade. Esse capítulo de Daniel 2, ele não foi escrito em hebraico. Esse capítulo de Daniel 2 foi escrito em aramaico. Isso você tem aqui no comecinho do texto, você lá em Daniel capítulo 2, você vai ver as pessoas no verso 4, os caldeus, falando com o rei em aramaico. Né? Daniel 2, 4. Então, esse capítulo aqui, nos achados da Bíblia, ele foi escrito em aramaico. E o que que isso quer dizer? Ah, mas quer dizer que Daniel foi escrito todo em aramaico? Não. Quando nós vamos em Daniel 7, ele já é escrito em hebraico. Daniel 2 e Daniel 7, eles apresentam o mesmo relato do mundo, né? Os últimos dias, os reinos. Mas Daniel 2 é um relato para o rei, mostrando para o rei que a linguagem que ele está falando é uma linguagem geral,
é uma linguagem para o rei entender, para as pessoas entenderem que de fato há essa desvalorização a nível de domínio. Mas quando a gente vai para Daniel 7, que apresenta os mesmos reinos, está em hebreu, em hebraico, né? Por quê? Porque é para o povo, porque tem a ver com a religião, tem a ver como que Deus sofreu ao longo, como o povo de Deus sofreu ao longo desses reinos. No capítulo 2 de Daniel, nós temos os reinos e a desvalorização desses reinos, reinos inferiores surgindo, e nenhum reino fica para sempre. Todos eles são destruídos. Vem um e destrói, vem um, não tem um prazo eterno para esses reinos, eles acabam. E em Daniel 7, é Deus dizendo assim: olha, enquanto o reino de ouro estava governando, o meu povo sofreu desse jeito. E nós temos esse relato, né? Daniel é da Babilônia, no período da Babilônia, cabeça de ouro. Daniel 7 diz: enquanto o reino era o reino de prata, Medopécia, o meu povo também sofreu. Lá no livro de Esté, teve um decreto para matar todos os judeus. E você consegue analisar isso lá na história do livro de Esté. Quando você tem a Grécia, o povo de Deus também sofre. Roma, o povo de Deus sofreu mais ainda. Então, o livro de Daniel, as profecias, elas são complementares. Elas mostram faces de um dado. Pense assim, né? Você tem aqui o lado do domínio, é o que nós estamos lendo. Daniel 2 fala sobre domínio, domínio mundial. Está falando sobre domínio mundial, que nenhum reino teve um domínio mundial. E Daniel 7 vai falar de outro aspecto, né? O povo de Deus sendo atacado. E já a gente indo aqui para os finalmente. Depois, a Bíblia diz que depois do ferro, teve ali agora uma mistura, né? Se você acompanhar comigo o verso 41, olha o que que diz ali. Quanto ao que viste dos pés e dos atelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Ou seja, por um lado ele é forte como o ferro. E no verso 42, como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Após isso é história, né? O visão após Constantino, a partir do ano 313 mais ou menos, Constantino, ele vai fazer agora uma divisão em Roma. Ele tem agora uma divisão, ele muda a sede de Roma para Constantinopla e você tem agora uma divisão, a Roma ocidental e a Roma oriental. E é incrível que a Roma, né, a Roma aqui ocidental, ela começa e foi destruída ali pela ação do que eram chamados dos povos bárbaros. Os povos bárbaros, eles deram origem, né, vou colocar nesse termo, ao que nós conhecemos hoje dos países da Europa. Os países, né, os reinos, principais reinos, os 10 grandes reinos ali que influenciaram na destruição da Roma ocidental, né? Então você tem aqui os anglos, que hoje compõem a Inglaterra, os francos, visigodos, suevos, entre outros. E assim como diz a Bíblia, né? Uns eram fortes e outros eram fracos. Então você tem, por exemplo, germanos, né? Foi um povo, sempre foi um povo forte, que deu origem hoje à Alemanha. Os anglos aqui em Inglaterra. Agora, por exemplo, é, a Suíça, né, os burgundos. Então sempre teve isso, né, entre forças. E a Bíblia diz que eles iam tentar se misturar mediante casamento. Aí é só você olhar para a história, né? A Inglaterra, ela tinha praticamente descendentes na liderança de toda a Europa, né? Então, eles tentaram fazer isso. França com Inglaterra tentaram casamentos e nada deu certo. Outros exemplos. Você tem
uniões que tentaram ser estabelecidas. Eu coloquei uma ilustração aqui do que foi a Segunda Guerra Mundial, que era de fato uma proposta de unificação de território, de ser de novo um reino forte, mas diz a Bíblia que eles não iriam se misturar. Hoje você tem, por exemplo, eu coloquei essa bandeira aí representando a União Europeia, né? Então, também não há mistura. Você tem países saindo da União Europeia. Meu irmão, ele mora em Portugal e ele disse que lá a situação da Europa tá difícil, né? Isso para nível de Portugal, porque já Portugal já tem as suas dificuldades ali e alguns outros países também, ou seja, as coisas não estão fáceis, porque o que mostrou Deus ali para Daniel é os últimos dias. E nos últimos dias é o que nós vivemos. Nós vivemos aqui, posso colocar aqui na unha aqui dessa estátua, dessa mistura de barro e ferro, em que as pessoas tentam de todas as formas se unir, fazer coalizões, montar organizações, tratados para se reunir de novo, mas a Bíblia deixou claro que não iria melhorar. O ouro iria perder o seu valor, depois viria a prata, depois o bronze, o ferro, e uma mistura que não faz sentido. Então, o que Deus nos mostra ali é que, de fato, o mundo ele não tende a melhorar, né? O domínio não será das pessoas. O domínio dessa terra não será de um império, não será de um governo, não será de um político. Não. O que pode ver que uma das palavras que mais aparece em Daniel 2 é domínio. Domínio, dominasse. O domínio não será desses reinos. Por quê? Porque o sonho termina assim: uma pedra sendo cortada sem auxílio de mãos humanas atinge o pé da estátua e destrói. E essa pedra, veja, ela não faz parte da estátua, ela é de fora. Ela atinge a estátua. Olha o que diz o verso 44, Daniel 2:44. Mas nestes dias, ou seja, nesses últimos dias, o Deus do céu suscitará um reino. Opa, não é um reino humano, é o Deus do céu, um reino divino, que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, o que nós encontramos na Bíblia e em Daniel 2 é Deus dizendo assim: olha, não tenha medo dos domínios, dos governos, porque tudo isso é falho, tudo isso vai acabar. O meu reino, esse reino sim, vai ser um reino eterno. Quando será esse reino? Nós ainda não sabemos, mas nós temos essa esperança de que em breve ele virá para colocar o reino dele, porque Babilônia passou, Medo-Pérsia, os braços de pratas passaram, Grécia também passou, Roma já se foi. E agora nós estamos nessa mistura, nesses últimos, né, talvez ali na unha desses reinos ali, desses 10 reinos, para em breve nós vermos o reino de Deus. Então, tudo que nós encontramos em Daniel 2 é Deus dizendo assim: olha, é o domínio. E lembra que eu falei lá no início para você? Lá no início eu disse para você que a profecia ela fala sobre Jesus. E aqui está falando sobre quem? Sobre Jesus. Jesus, ele é a pedra fundamental, é o alicerce. É ele que vem colocar aqui nessa terra o reino dele. E esse reino será eterno, né? Então, louvado seja Deus por isso, porque nós temos a certeza de que, por mais que as coisas estejam difíceis, piores, elas vão um dia ser solucionadas, né? Deus vai colocar o reino dele. Jesus virá para trazer o reino dele nas nuvens dos céus. E a profecia fala sobre isso, né? E o finalzinho aqui que nós lemos, né? E esse reino subsistirá para sempre. Ou seja, será um reino eterno. E aí sim, aquela profecia de Apocalipse 21 se cumprirá, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá tristeza, porque tudo isso passou. E agora o reino do nosso Deus será um reino eterno. Então, a profecia de Daniel fala sobre isso. Daniel 2 fala sobre isso, que os domínios da terra, eles estão com os dias contados, mas o domínio que Jesus irá estabelecer, esse será
se será eterno. Então, que Deus te abençoe. E eu abro esse momento para as perguntas, para suas dúvidas. Eu acabei tomando bastante tempo aqui, acho que para tentar explicar um pouco mais de Daniel capítulo 2. E aí, agora é com vocês. Que posso lhe ajudar nesses momentos? Ou tá bem claro? Se estiver bem claro, Karine me ajuda aí na. Ó, se tiver bem claro, nem para mim é claro, eu duvido. Eu tentei, devido ao nosso tempo, né? Eu tentei sintetizar um pouco as ideias ali, né? Mas é mais ou menos isso que nós encontramos em Daniel 2. Eu fico à disposição das perguntas, se alguém quiser também complementar, Rodolfo, Fábio, Karine, fica à vontade. Eu tenho uma pergunta. É, como é que era formado essas pessoas esses adivinhos, ou então esses profetas, não sei como é que eu falo esses nomes. Como era formado? Então, essa questão de como eram formados, né? A primeira pessoa que na Bíblia. Você está falando perdão, dos profetas bíblicos ou da Escravos Babilônia? da Babilônia. Vamos só diferenciar aqui. Ah, então já é outra pergunta. Pronto. Bom, são duas perguntas. Eu É, acabei virou fazendo uma duas. pergunta. Bom, nós temos. Vamos começar com a Babilônia, né? Os rituais que eram realizados ali, capítulo 1 de Daniel, você tem Daniel meio que indo para a escola deles. Daniel vai estudar com eles. E esses magos, né, como são chamados ali, eles eram especialistas em anatomia e eles utilizavam rituais ali que envolviam animais. Então, um exemplo, né, eles faziam consultas no fígado de alguns animais. Então, eles matavam um cordeiro, por exemplo, e a forma como o fígado desse animal estava indicava ali uma certa ação que o rei tinha que fazer, um certo presságio. Isso acontece muitas vezes, né? Ah, vou ler a borra do café. Então, eram presságios que eles se especializavam com isso. Isso, de fato, de acordo com a Bíblia, é algo que o próprio Deus falou para o povo de Israel: olha, não se envolvam com isso. Isso não é da minha parte. Não seriam pesquisadores, por exemplo, o Não, equivalente a pesquisadores. não necessariamente. Quase. Eles seriam pseudocientistas, né? Seria, O método científico não existia na época ainda, então é, quem desenvolvia o conhecimento estava totalmente misturado com misticismo, com tudo isso ali. isso. Né? Até mesmo na Grécia, muito tempo depois na Grécia, o próprio Aristóteles acreditava que as coisas eram feitas de água, fogo, ar e terra, né? Os quatro elementos fundamentais. E a gente descobriu ao longo da ciência que não é bem assim. E Aristóteles é um grande pensador da época, né? Então, é o que o Rodolfo bem me colocou. Eles tinham um conhecimento prático ali, né? Um raio atingiu essa árvore. Eles podiam utilizar isso como sendo um presságio. Então nós não devemos ir por esse caminho. São coisas assim, né? Essa nuvem tem um formato diferente. Então eles não tinham aquela classificação de nuvem, cúmulo nimbus e tudo mais. Hoje nós já temos. O Era uma que, tem- pseudociência. que eu acho que é importante destacar aí é que esses grandes reinos aí, esses primeiros ali, começando com Nabucodonosor, eles ao conquistarem outros povos, fazia parte da conquista você aproveitar as pessoas daquele reino que eram educadas para trabalhar na sua corte. Então você escravizava os sábios, os príncipes, né, quem tinha conhecimento de coisas finas, de coisas que interessavam ao rei, eram trazidos ali para trabalhar, para servir na corte daquele rei. Muitos deles tornados eunucos ali, né? Então eles eram colocados a serviço ali do rei, para isso eram castrados e tudo mais, sofriam também, tá? Mas o que se aproveitava era isso, pessoas que tinham um autoconhecimento,
que dominavam coisas que aconteciam na corte eram levados para trabalhar lá. E dentre esses aí estava Daniel, né? Então, pessoas aí que eram doutas, que estudavam determinadas coisas que o rei considerava que fossem úteis para o império dele. E aí você pode imaginar nas mais diversas práticas místicas, né, como na época ainda não existia método científico nem nada, tudo estava junto nisso. ah, Nabucodonosor deveria ter uma grande coleção ali de sacerdotes, de ah, feiticeiros, de magos, de diversos reinos, diversas origens. Deixa eu só Isso pegar um mesmo. gancho antes do Eliel continuar na continuidade da resposta. Eles misturavam, né? O Rodolfo e o Eliel já mencionou isso, né? Misturavam as duas coisas. Mas é um fato que eles registravam observações. Eu assisti um Sim. documentário da Discovery falando que hoje, se você pegar, eu tenho um app aqui no meu celular chama Skyview. Então, ó, não tem um telescópio aqui que está visualizando as coisas. Por que que eu aponto aqui? Eu sei que nessa posição do meu celular, para lá, estão esses planetas e essas estrelas. Os arqueólogos encontraram em tabletes de argila 200 anos de registro de posição dos astros. É por isso que um app pegou esses 200 anos e a mecânica celeste é perfeita, né? Registraram tudo isso e eles sabiam que, né, depois de um ciclo, o céu voltava àquilo que estava um ano atrás, né? Grosso modo. Então, eles eram extremamente metódicos nesse registro. Óbvio, misturavam com misticismo, essa coisa toda, mas a gente herdou tudo isso, né, desses registros especificamente, eles eram extremamente inteligentes, né? A matemática babilônica, uma série de coisas aí que a ciência e a arqueologia mostram. Só esse a É, parte. eles eram grandes estudantes da natureza, né? O paganismo, o termo pagão, vem justamente de adorador da natureza. Então, como eles enxergavam um místico na natureza, e aí eles iam relatando, e estudando e descrevendo a natureza, e tudo que eles não tinham explicação ali, eles criavam alguma história mística, e aí surgem diversas histórias místicas aí para explicar esses fatos, né? Mas enfim, Nabucodonosor tinha ali uma elite desse tipo de magos, né, esse tipo de conhecedores, de estudiosos aí, que eram os cientistas da época. E eu entendo que Daniel fazia parte desse grupo de cientistas, vamos dizer assim, da, dos cristãos, certo? De Então, Jerusalém. isso. Isso está ali no capítulo 1 do livro de Daniel. A Daniel e os companheiros dele foram selecionados entre o povo que Nabucodonosor trouxe de Jerusalém. Então, Perfeito. ao conquistar, você fazia isso. Você ela trazia parte do povo ali para o seu reino, para sua sede, para consolidar o domínio sobre aquele povo e escolhia ali um grupo especial que ia participar ali que ia atuar ali na corte do rei. E ali, no capítulo 1, ele destaca Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram trazidos do reino de Judá. Uhum. Então, até então, Daniel não era considerado um profeta, é isso? Então, a gente tem relatos dele depois disso, né? No livro de Daniel nós temos ali depois. Eu não sei se enquanto antes do cativeiro Deus tinha se revelado para ele, se já havia alguma coisa, mas a Bíblia relata Daniel como o profeta Daniel profetizando já no cativeiro ali em Babilônia. Então a primeira vez que a gente vê ele como profeta é no capítulo 2. No capítulo 1, ele dá testemunho ali de seguir as orientações que eles tinham, que o povo hebreu recebia ali, tá? Mas ele não recebe uma revelação de Deus. E aí no capítulo 2 a gente tem essa primeira profecia de Daniel. E Aí, Daniel ele é um precursor aí do estilo literário de profecias apocalípticas, né? Que é essa coisa aí com esses símbolos e tudo mais, e a profecia mesmo se explicando. Então você lê assim, você fica assustado, você lê prestando atenção nos detalhes, você vai vendo as explicações que cada uma daquelas coisas ali. a ideia, pegando o gancho, né? Falamos um pouquinho sobre a Babilônia e agora sobre a ideia de Daniel. Em nenhum momento ele diz assim, o profeta Daniel, né? Por que que nós chamamos de profeta? Essa designação profeta você encontra
Ali, Jesus fala muito sobre isso, né? Se você vai, se a gente estiver aqui para ir em Lucas, quando ele está falando ali com como eu falei, né, os discípulos em Emaús, ali no finalzinho ali do livro de Lucas, nós encontramos Jesus mencionando essa descrição das Escrituras. Ele faz uma divisão das Escrituras. Lá, se você tiver aí, a Bíblia quiser acompanhar, Lucas 24, o verso 44, Jesus está explicando as Escrituras e era um conceito na época de Cristo como que a Bíblia era dividida. Então, como que a Bíblia era dividida? Aí diz aqui no verso 44, Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhe disse: São estas palavras que eu vos ensinei, estando ainda convosco. E importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito. E aí Jesus vai começar a fazer uma divisão da Bíblia. Ele vai dizer assim: escrito na lei de Moisés, que são a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, nos profetas e nos salmos. Então, havia essa divisão já no povo judeu ali do que eram, então, a lei de Moisés, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros. Havia os salmos, então existiam salmos, o próprio Moisés compõe salmos, o livro de salmos. E havia também uma outra divisão bíblica, chamada de profetas. Então, o que que seriam esses profetas? E aí entra a ideia da palavra, né? O conceito da palavra profeta. O profeta é é o porta-voz. Ele é alguém que vai receber de Deus uma mensagem e vai levar essa mensagem. É tanto que aqui no livro de Daniel, é no capítulo 2 que ele ora a Deus e lá Deus de noite lhe dá uma visão. Então, o que acontece? Daniel orou e Deus revela para Daniel isso. Então, o que que aconteceu nesse momento? É como se Deus desse posse para ele, né? Agora sim, Daniel, você tem o que eu falei para você, eu te apresentei isso, agora você é o meu porta-voz. Então, um profeta ele assume esse papel. A própria palavra no grego e no hebraico, por exemplo, no grego, profeta, de onde nós temos a palavra profeta, significa advogado, aquele que advoga, é, aquele que comunica, e no hebraico é referente a isso, né? Ao porta-voz, o orador. É por isso que quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos a Bíblia chamando Abraão de profeta, lá em Êxodo 27. Nós encontramos também lá em Deuteronômio Moisés sendo chamado de profeta. E Abraão e Moisés, eles não falaram coisas para o futuro, como Daniel, né? Deus revelou para Daniel coisas para o futuro. Mas Abraão não teve isso. Olha, desculpa que tem um cachorrinho aqui latindo. Abraão, não, Abraão, ele viveu ali, foi o homem que Deus falou para ele, Abraão, sai da tua terra, sê tu uma bênção. Ou seja, qual era a ordem que Deus deu para Abraão? Abraão, você vai ser uma bênção, por onde você for. Então, Abraão, ele comunicava, ele orava, ele construía os altares, ele era o porta-voz de Deus. E Deus se revelou a Abraão de maneira, a Bíblia fala que através de quase de maneira, falava, Deus falava com Abraão, né? Abraão, vem, né, sai da tua terra. Abraão, olha para o céu. É Deus falando, não é sonhos. E alguns profetas, Deus falou através de sonhos, falou através de visões. O exemplo de Moisés. Moisés, a Bíblia diz que Moisés, ele falava com quem Deus fala face a face, né? Moisés viu a costa de Deus, vou colocar assim, né? Deus fez passar a glória dele ali sobre ele. Então, o profeta é aquele que recebe. Nós podemos ser profetas. Assim como nós recebemos a palavra de Deus, lemos a Bíblia, entendemos a mensagem, Deus nos convida agora a sermos testemunhas, né? A sermos porta-voz dele. Então, a missão do profeta é essa missão de levar a mensagem de Deus, de guiar o povo. E assim como existem os verdadeiros profetas, com a verdadeira mensagem de Deus, existem também os falsos profetas, com a falsa mensagem de Deus. Isso é detalhado lá em Deuteronômio. Moisés ele já faz essa divisão entre quem é profeta de Deus, quem não é profeta de Deus, quais são as características. Mas envolve manifestações físicas. O caso de Daniel foi uma visão. Pode ser um sonho, pode ser uma revelação audível. Deus se revela de muitas formas, né? E quando você tem essa mensagem
de acordo com a palavra dele, você sim é um profeta. Então você pode até dizer, olha, eu profetizo sobre a tua vida. Agora, essa profecia que você vai dizer sobre a vida da pessoa é uma profecia que vem de Deus? Deus que te revelou isso? Né? Eu acho que talvez num outro momento a gente pode ter um estudo sobre isso, né? Sobre o dom de profecia. O Então, que é por ser exemplo, um profeta, né? Pode falar. maravilhoso, Léo. Por exemplo, então, o que você está falando, por exemplo, o livro Apocalipse, na verdade, é uma profecia. Então, João foi um profeta nesse sentido. É Isso, isso? isso mesmo, É Sim, exatamente isso que você está falando. isso sim. mesmo. Mas hoje, Deixa eu como é que a pegar. gente. Desculpa. Não, não, pode terminar, Silvio. Não, não, pode falar. Não, pode terminar. Eu acho que eu sei onde você queria chegar. É extremamente importante esse ponto que o Eliel mencionou, e eu acho que a gente podia até num outro estudo trazer isso. Como é que a gente identifica quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro? Que eu acho que é a pergunta que a Silvana ia fazer. Eu acho que a Bíblia faz uma distinção muito forte entre duas grandes figuras que aparecem na Bíblia ao longo de todo o relato. Por exemplo, o sacerdote. Lembra quando a gente estudou lá no ritual do santuário? O sacerdote era um representante do povo diante de Deus, intercedia pelo povo diante de Deus. Hoje, Jesus é o nosso sumo sacerdote no céu, que intercede por nós diante de Deus. O profeta é exatamente o inverso. É aquele que representa Deus diante do povo. Ele tem uma mensagem de Deus para o povo, que não necessariamente é referente ao futuro. E não necessariamente está registrada na Bíblia. Vou dar os exemplos. Por exemplo, Moisés não falou sobre o futuro, e ele é um profeta, considerado um profeta. Ele falou sobre o passado. Quem escreveu Gênesis? Né? Moisés escreveu coisas de 2.500 anos antes dele. Então, ele não revelou Deus, não revelou o futuro para ele, revelou o passado, quando ele escreve Gênesis e por aí vai. Então, no caso de Daniel, Deus revelou o futuro. Agora, no caso, por exemplo, e estão registrados na Bíblia, no caso, por exemplo, de Natã, aquele profeta aqui, né, que vai lá e Deus revela o presente para ele, o adultério de Davi, e não está registrado na Bíblia. Então, não é porque não está na Bíblia que não é um profeta verdadeiro de Deus. Como é que a gente identifica, sendo muito rápido aqui, o profeta verdadeiro? Ele tem uma mensagem de Deus. Vou dar um exemplo dos nossos tempos. Nostradamus é um profeta verdadeiro ou não, segundo a Bíblia? Então, a gente tem algumas regrinhas que a própria Bíblia dá, que é um objeto de um estudo, né, posterior, para a gente identificar e não ser enganados, né? E aqui, só para finalizar minha fala, o ponto fundamental que eu vejo quando a gente estuda as profecias é a gente, né, a nossa mentalidade, século 20, 21, é que o profeta fala só do futuro. Profecia é coisa do futuro. Não. É alguma coisa, é uma revelação de Deus. Então, a profecia não serve apenas para prever o futuro, mas principalmente para mostrar o quê? Que atributo de Deus? Quando eu olho o que a gente estudou ao longo da história, né, e eu estou no momento posterior da história, o que, que eu enxergo de atributo de Deus na profecia? Que Deus é confiável. Confiável. Eu olho para a história, tudo isso que o Eliel trouxe, e com as datas todas, está na Bíblia, está lá na história. É só pegar qualquer livro de história, qualquer o que achar de história na internet, vai dar certinho Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e a divisão que são os países da Europa hoje. Então, a profecia é uma mensagem de Deus dado por intermédio do profeta para mostrar que ele é confiável. Isso é o que eu tiro para mim do estudo das profecias. Muito bom. Acho que o Fábio tinha que fazer esse estudo, olha. Muito bom. Excelente o seu O, estudo, Daniel. Você está empossado para estar, Daniel, com a o, gente. né, eu gosto muito. Mas isso é interessante, porque eu quis começar com aqueles versos lá, né? O verso de Provérbio diz: sem profecia o povo se corrompe. Eu acho que vem muito a contribuir com o que o Fábio falou, porque a profecia, ela além de nos instruir no presente, né? Os profetas instruíam o povo no presente, ela nos mostra o futuro para a gente não ter medo. Às vezes a gente tem esse medo do futuro porque falta-nos o conhecimento do que a Bíblia nos revela por esses dias, né? Então, Deus revelou para Daniel o que ia passar nesses dias, de que não vai ser China, não vai ser Estados Unidos, que vai ser um império que vai ter o domínio eterno. Não, Deus vai ter o domínio eterno
e ele vai estabelecer o reino dele, destruindo todo e qualquer valor do que as pessoas acham, né? No sentido de, agora sim as coisas vão dar certo. Agora sim entrou um prefeito que me apoia. Não, agora sim vai melhorar. Então, não, isso, a Bíblia deixa claro, isso vai passar. Eu tenho visto bastante vídeo de Sorocaba, né? Tem um prefeito lá que tem postado muitos vídeos de Sorocaba. Nossa, deve estar incrível Sorocaba, mas a Bíblia diz, olha, isso vai passar. Vai vir um domínio que vai ser eterno, né? Então, Deus nos dá essa confiança, né? De que quando as coisas estiverem ruins, passando por dificuldades, Deus fala, olha, calma que o meu reino vai ser eterno. Isso vai. E aí a gente tem esses vislumbres, né? A profecia, ela é muito didática. Deus, ele fala a mesma coisa de maneiras diferentes. Então é isso que nós encontramos em Daniel, é isso que nós encontramos em Apocalipse. Deus repete as mesmas coisas para o povo entender bem. Daniel 8, Daniel 7, Daniel 9, é Deus repetindo, dizendo, filho, olha, vai acontecer isso, e ele vai repetindo, repetindo. Então, e com o que o Fábio falou, né, para indicar que Deus ele é confiável. E a gente tem a oportunidade de conhecer através da Bíblia o que ele nos revelou, né? Toda e qualquer revelação, todo e qualquer mistério, nós precisamos primeiro ir para a Bíblia. Ela nos revela. E aí depois é Deus revelando para a gente. Mas primeiro a Bíblia, né? E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Uma coisa muito interessante, a gente acabou de ver aí nesse pequeno estudo toda a história da dominação humana sobre a Terra desde Nabucodonosor, desde o Império Babilônico até o fim dos tempos. Só que a gente viu isso de forma bastante compacta ali e didática, né? Depois, diversas outras vezes, Daniel vai recebendo revelações que vão acrescentando detalhes a isso. E depois o profeta João, no livro do Apocalipse, recebe mais revelações que vão se encaixando com isso. E é interessante que Daniel vai receber coisas que Deus diz para ele que não se cabem, que não se aplicam ao povo dele, ao tempo dele, e ele fica muito mal com isso, né? E depois, quando a gente casa esses dois livros aí com de Apocalipse, a gente vê lá isso daí também e como que isso vai agora ser fazer sentido, para quem que essa profecia vai fazer sentido e tudo mais. Então, essa história aí do domínio humano sobre a Terra e do fim dele, que a gente viu ali de forma bastante resumida, todo o livro de Daniel e de Apocalipse vão colocar mais detalhes agora. E é muito interessante você acompanhar esses detalhes com o que você observa da história. E aí você vê coisas muito interessantes aí, tá? Desde você conseguir aí precisar a data da chegada do Messias aí no livro de Daniel, tá? Até diversos acontecimentos da história a gente vê nessas profecias aí revelados aí há anos, muitos anos antes de tudo ter acontecido. Acho que alguém tem mais, Silvana, mais alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Não sei se a forma de explicar ficou alguma com dúvida nisso, que às vezes a gente, como o assunto é grande, a gente acaba acelerando as coisas. Não, a sua explicação foi perfeita, maravilhosa. Eu só tenho uma última pergunta. Então, vocês diriam que o último profeta foi João? Não, nós temos profetas aí entre nós hoje também. Nós É, acreditamos que o dom de profecia exista. Isso é um dom, né? Agora, o que a gente, e que isso acontece diversas vezes, né? A gente não tem um profeta levantado para um grupo de pessoas, para um povo ali. Na Bíblia mesmo, por diversas vezes, houve um período ali, por exemplo, tem o período intertestamentário, que é o período do silêncio de Deus. Muitos anos ali sem ter um profeta levantado por Deus para que trouxesse a mensagem, uma mensagem especial para um grupo de pessoas, ou seja, para o povo de Deus ali, né? Então, assim, a gente acredita no dom de profecia, nós acreditamos que hoje pessoas podem se comunicar com Deus, que Deus pode se comunicar com pessoas, trazer revelações para essas pessoas sobre coisas que sejam da vida, do dia a dia, sejam daquele dia, até revelações sobre o futuro, o que Deus quiser revelar, Ele pode revelar, tá? Agora, o que a gente precisa cuidar aí é realmente uma revelação de Deus ou não é? E na dúvida, espere Deus revelar para você que aquilo é
que ele é um profeta ou não. E só dando um gancho, que era isso que eu ia até complementar, sempre tem que estar amparado na Bíblia. Exato. Hoje, o que a gente mais vê, e a Bíblia mesmo fala isso, que no final dos tempos, o certo, né, o que, vamos dizer assim, até usando a palavra de Deus, muitos sacerdotes de Deus estariam de lobo em pele de cordeiro. Faz parte da questão bíblica essa confusão de saber quem é o sacerdote, que é um sacerdote mesmo enviado de Deus, e aquele que fala, faz ainda milagres, opera milagres, mas não vem de Deus. A gente vive essa época. E Podendo enganar até os escolhidos, né? a Bíblia fala que vai enganar até os escolhidos. E falando para vocês assim, é a minha maior dificuldade hoje. Assim, teve situações em que eu saí de reuniões de igreja, assim, e perguntei, Senhor, isso é seu? Eu fiquei confusa, sabe? E eu orava assim, Senhor, isso é seu? Porque assim, era uma novidade para mim o que eu estava vendo, mas eu não estava entendendo aquilo, estava incoerente. Eu falei, mas parecia que era muito divino. E aí eu perguntei, Senhor, isso é seu? E se for, você me mostra. E se não for, você me mostra. Eu fiquei agoniada. E sempre a explicação tem que ser baseada no Espírito Santo, em Deus e no estudo da Bíblia. Acho que isso tem que ser o principal, porque hoje a gente tem muitos discursos, muitas pessoas falando, é confuso para mim. Assim, não que eu sou super boa, né? Vocês viram que eu fiquei muda, hein, Daniel? Eu tô aqui de aluna, hein, Daniel? Mas é confuso, até para gente que, vamos dizer assim, estuda, tem o hábito de estudar todo dia. Então, é essa questão de sempre, igual Eliel falou, Rodolfo falou, voltar para a Bíblia, sempre perguntar para o Espírito Santo e Deus responde. Deus responde certeiro e você consegue. Pela nossa própria, vamos dizer assim, interpretação, a gente corre riscos, mas hoje a gente vive épocas em que é difícil saber, assim, só vendo pela aparência, né? Ou se a pessoa tem cara disso ou daquilo, se é ou não é, né? E que é Então, uma profecia do próprio Cristo de que seria assim nos dias de hoje. uhum. Por isso que E é é uma coisa importante. bíblica também. E é engraçado só para falar mais uma coisinha, assim, hoje eu estou mais experiencial, assim, testemunhos. Meus filhos começaram a estudar comigo o Apocalipse. Só que é a versão infantil. Porque eu só consigo estudar com versão infantil. Aqui tem os professores versão master. Versão infantil é comigo. Aí foi muito engraçado que no estudo de sábado passado com as crianças, a Filipa e o Tomás sempre tiveram muita agonia de estudar o futuro, né? Assim, ai, esse futuro, mas eles sempre me pediram, vamos estudar Apocalipse, vamos estudar Apocalipse. Eu falei, vamos. Aí depois do estudo, a Filipa virou para mim e falou assim: Mãe, é tão bom estudar o Apocalipse porque traz esperança. Antes, que eu não entendia, me dava medo, mas agora me dá esperança. Eu fico feliz. E o Uhum. intuito de estudar a profecia, principalmente essas que falam do futuro e do nosso passado, porque aqui também fala do nosso passado, para comprovar a confiança da futura é que a gente pode ter a certeza de esperança. Mesmo que tudo parece desandar, que os reinos estejam ali, a gente tem uma esperança, né? Eu acho que isso é o que mais ficou para uma criança, que é minha filha. Ela falou, isso me traz esperança, eu estou gostando muito. Então, assim, é uma mensagem do nosso pai para a gente. E quem quiser ouvir, e aí que vem uma outra questão. Hoje a gente vive também nessa época de muitos discursos coaches, né? Muitos discursos de igreja, de um Jesus psicológico, um Jesus quentinho, assim, né? Que fala só o que você quer ouvir, aquela sua compreensão de mundo, ela aquece a sua compreensão de mundo. Estudar a profecia é você realmente estudar. A mensagem está aqui, está quase criptografada, vamos dizer assim, ela vem em símbolos,
porque você precisa se relacionar com ela. Não adianta você ler e ouvir um pastor falando, você tem que estudar, ela mesma se explica. Igual aqueles falaram, vai ler em Daniel 8, Daniel 9, vai estar ampliando tudo que a gente falou aqui. Mas ela mesma se explica. Mas você precisa ter relacionamento, não é fácil. É um alimento mais sólido. Então, quando a gente está estudando a Bíblia, a gente fala que profecia já é um alimento realmente mais sólido, em que você vai realmente estreitar muito o relacionamento com esse Deus. E é esse relacionamento que vai te permitir entender e ver. É igual fala uma passagem da Bíblia que as metáforas, eu não lembro agora, eu só vejo aqui a inspiração, mas eu não lembro o versículo, que fala que é para que vejam, não entendam. Vocês sabem esse versículo aí, alguém? Das parábolas, porque assim, não é para qualquer entender, pessoa vai ler. E tem muito pastor por aí, muita gente que lê e dá qualquer interpretação. Essa é uma interpretação que exige estudo e relacionamento com Deus, comunhão e oração. Então, é interessante isso. Marcos 4, acho que verso 12 lá, que ela pergunta por que Deus fala sobre, por que Jesus falava em parábolas, né? Então ele diz lá para que vendo, vejam e não entendam, não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, alguma coisa assim. É isso aí. Isso Pegando aí. esse gancho, na verdade, a interpretação profética, ela quebra a visão pós-moderna que a gente tem de mundo hoje, que o que vale é a minha interpretação, é como eu me sinto, é como, de repente, o outro tem uma outra interpretação. Não, eu preciso ir lá na Bíblia e usar os parâmetros bíblicos para encontrar as interpretações. Todas as chaves estão na Bíblia. Só que se eu não estudo ou não conheço, eu não vou encontrar, né, as interpretações. Mas eu queria colocar uma outra coisa também, que é muito bonito nesse estudo de Daniel, que é um link com um dos nossos estudos, né? É importante a gente ver o link entre as coisas, né? Karine sempre fala desses links aí. Quando a gente lê o verso 11 lá de Daniel, olha que legal. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que o possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, né? Então os magos ali todos desesperados, porque eles não conseguiam, né? A não ser os deuses. E olha o que eles dizem no final. E estes não moram entre os mortais. Qual é a visão, então, né, da religião, dos deuses mesopotâmicos, cananeus, egípcios? Que eles não moram entre os mortais. Percebe a diferença? Aquele link lá com o nosso estudo. Por que que o Deus do cristianismo é o Deus verdadeiro? Porque ele revela as coisas aos seus filhos, né? O primeiro texto que o Eliel leu para nós. Ele se revela a nós, ele dá a interpretação, ele mostra para nós. Ou seja, ele é, ao invés de, não só, né, um Deus ali todo-poderoso, que comanda, né, que controla o curso da história, mas ele é um Deus pessoal que revela para nós a história. E essa revelação, o próprio Daniel diz mais para frente que é fiel e verdadeira. Quer dizer, então percebe? O link com o nosso estudo é um Deus todo-poderoso, transcendente, mas é um Deus pessoal que me aconchega, que revela para mim o futuro, para que eu confie na direção que ele está dando como Deus todo-poderoso os rumos da história. Bem, Acho que nosso tempo acabou. É, mas quem tiver dúvidas, pode mandar para os três, como eu sempre digo. Podem fazer as perguntas no grupo. Eu encaminho, o meu papel é de encaminhar. E eu agradeço muito. A gente vai conversar mais vezes sobre profecia. A gente tá, a gente vai correr, finalizar aqui o nosso livro e sempre pontuar quando tiver um alimento mais sólido, a gente vai trazer. E depois desse estudo desse livro, a gente vai começar as profecias mesmo. Então, a gente quer fazer esse estudo mais detalhado com vocês e não inserções, só inserções dentro, tipo um parênteses nesse estudo que a gente acha que merece uma atenção especial, profecia. Então, a gente tem aula aí para os próximos 2 anos. Não 10 percam o anos. nosso curso. Vocês sabem que Bom, tem provinha e só certificado um no detalhe final. importante sobre as profecias apocalípticas, a Felipa já decifrou isso daí, né? A gente vê uma profecia que trata de fim do mundo, vai acabar. Aí já vem aquele medo e todos os preconceitos ali.
mas quando você for estudar realmente, você vai ver que, na verdade, a mensagem que a gente tem ali é de esperança, tá? Não é de destruição. A mensagem que a profecia apocalíptica traz, juntando aí Daniel e Apocalipse, é de esperança, não é de destruição. Embora é, esse nome aí, Apocalipse, já remeta aí uma situação caótica de fim dos tempos, tá? O fim aí seria o fim do domínio do pecado na Terra. Então não é nada de destruição e sim de esperança a mensagem que a gente encontra ali. Rodolfo, você podia já orar, então, aproveitar que você está com a Ô, palavra final aí, vamos- você já ora. Posso só matar uma curiosidade? Quem foi que escreveu o Apocalipse? Foi João. João, o mesmo apóstolo de Jesus. Ah, tá bom. Vamos orar então. Querido Deus, muito obrigado por esta oportunidade que tivemos de ouvirmos, de discutirmos e de aprendermos mais acerca da Sua palavra, em especial das revelações que o Senhor nos deixou. Abençoe cada um de nós aqui durante os dias que temos até o nosso próximo encontro. Ajude-nos a meditarmos na Sua palavra e a termos a nossa fé fortalecida. Abençoe-nos também em todas as nossas dificuldades, em todas as situações difíceis que podemos vivenciar em nossas vidas e esteja também com nossas famílias, nossos amigos, pessoas mais chegadas a nós. Ajude-nos, Senhor, no nosso relacionamento também com essas pessoas, a darmos o testemunho do que sabemos acerca de Ti. É isso que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, pessoal. Obrigada, Rodolfo, pela oração.